parte a beleza, canta e dança toda a natureza, existe arte em todo lugar. É só olhar e ver os passarinhos deslizando. Olá, seja bem-vindo ao programa Arte Espírita. Estamos assistindo nesse momento ao surgimento de muitos grupos e artistas em geral no meio espírita, tal como o alvorecer de uma nova era que se inicia para a arte no espiritismo. Concordamos com o médium Divaldo Pereira Franco quando nos diz que o século passado foi o da tecnologia e que o século que se iniciou a partir do ano 2001 é o século das artes e da espiritualidade. Diante dessas possibilidades que se abrem nesse novo século, qual seria a responsabilidade daqueles que se entregam e buscam a arte como parte de suas realizações? Qual a responsabilidade, a postura que o artista espírita tem de ter? Vamos analisar sobre 3 pontos de vista, no que diz respeito à sua postura ética e moral, social e técnica. Do ponto de vista moral, em que filosofia significa conjunto de regras a serem seguidas, temos que considerar o artista espírita como aquele que procura seguir o código moral deixado pelo Cristo, que é o Evangelho, unindo ao que Allan Kardec classifica como sendo o verdadeiro espírita, aquele que se esforça na luta contra suas más inclinações. A ética, um dos principais ramos da filosofia, é a investigadora do bom e do certo. É ela quem questiona se uma coisa é boa, se uma coisa é má, se é certa, se é errada. Enfim, podemos dizer, para efeito didático, que a ética é o questionamento da moral. Sendo assim, o artista será ético quando ele observa e questiona o que é melhor para si, como padrão de conduta e moral, quando ele se enquadra nesses padrões de conduta suficientes para que tenha um julgamento cada vez mais sadio daquilo que sua inteligência concebe como beleza. Do ponto de vista social, aquele que se vale do seu trabalho e da sua interpretação sente intuitivamente a necessidade de levar a todas as pessoas o objeto de suas ocupações, sem contar que esse sentir é um chamado da consciência para não guardar para si o que foi feito para ser compartilhado com todos, sem distinção. O artista espírita tem a responsabilidade de pensar no social. Sua mensagem de consolo e esclarecimento tende a alcançar o coração da sociedade. Por fim, a técnica, uma necessidade do artista. Observamos a técnica do ponto de vista de sua utilidade ao bom desenvolvimento daquilo que nos propomos a fazer. A pessoa que ama aquilo que faz busca com abnegação o seu aprimoramento, a fim de transmitir com a maior perfeição possível a sua arte. E pensando na finalidade da arte, o artista espírita deve ter como meta que a sua arte deve ser um instrumento capaz de transmitir aos seres aquilo que o materialismo não foi capaz de inspirar, o anseio de uma vida melhor e mais venturosa. Dentro de tudo isso, podemos dizer que uma boa obra ou apresentação pode divulgar, curar, revelar, ensinar, contagiar e emocionar. Todas as atividades no mundo capazes de influenciar positivamente um ser humano são dignas do amparo da espiritualidade maior. Sendo a arte uma ciência elevada no mundo, quem não educa a sua sensibilidade através da autorreflexão estará se fechando às sublimes inspirações emanadas dos planos maiores, ou recebendo com imperfeição e precisão as concepções avançadas do progresso. Enfim, beleza, bondade, sabedoria e inteligência são atributos que devemos buscar incessantemente, pois o artista do futuro terá em si a marca inconfundível da estética avançada e laureada de bondade, paz e sabedoria emocional. Encerramos lembrando uma frase de Allan Kardec que está no livro Obras Póstumas. Sim, certamente o Espiritismo abre à arte um campo novo e imenso e ainda inexplorado, e quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Diante dessas palavras, só nos resta colocar a mão na massa e avançarmos dentro da fé e do trabalho, que nos conduzirá a planos cada vez melhores. Que a arte seja essa harmonia perfeita entre a ética e a estética. E até o nosso próximo episódio. Vem ver em toda parte a beleza, canta e dança toda a natureza, existe arte em todo lugar. É só olhar e ver os passarinhos deslizando.